Olá, bom dia a todos. Meu nome é Sara Marques, eu sou internista do Hospital de Braga, também executo funções na PP-Cira, daí então aqui esta minha presença. Vem comigo a Joana Alves, coordenadora da PP-Cira, e a diretora clínica da ULS de Braga, a doutora Paula Felgueiras. Para o projeto Drive AMS Braga também temos outros elementos que não puderam estar aqui hoje connosco, mas que também são elementos da medicina interna que fazem parte deste grupo. Portanto, o nosso hospital integrou a primeira pool de hospitais do projeto Drive AMS aqui em Portugal, isto já então nos idos de janeiro de 2024, e a proposta que nós fizemos, aquele objetivo que nós desenhamos logo na nossa primeira reunião, foi a problemática então também do switch de antibioterapia EV para oral, mas numa patologia perfeitamente definida, na pneumonia adquirida na comunidade e também num serviço mais restrito, no serviço de medicina interna. Portanto, este foi o nosso objetivo desenhado desde o início e com a metodologia que nós pudemos adquirir aqui na formação inicial, com toda a metodologia que nos poderá levar a alguma alteração então de comportamento, neste caso do prescritor, fomos desenhando então o nosso plano de intervenção em Braga. Portanto, de uma forma assim resumida, de facto tivemos muitos momentos importantes, eu não vou detalhar todos, quero ressalvar então aqui algumas questões importantes que foi, por exemplo, a construção da nossa baseline através da ferramenta do inquérito de prevalência de ponto, neste caso o mini PPS, visto que não foi um global, mas foi executado em todos os serviços do hospital. Nós aqui, então, conseguimos saber o número de doentes internados por pneumonia adquirida na comunidade naquele dia e depois fomos trabalhar aqueles doentes posteriormente, de uma forma retrospectiva, para saber, de facto, qual foi a taxa de conversão de antibioterapia EV para oral nesses doentes internados àquela altura. Fomos então também, recorremos também à ferramenta das entrevistas. Para isso tivemos o apoio de uma socióloga da Universidade do Minho, que nos ajudou aqui a construir de uma forma com mais bases científicas o pool de perguntas. Selecionamos tanto especialistas como internos do Serviço de Medicina Interna, foram um total de 9 entrevistas. Tentámos ter uma representatividade não só dos colegas menos experientes, mas também aqueles mais experientes e, às vezes, como nós sabemos, talvez um bocadinho mais resistentes à mudança. E depois tivemos vários momentos em reuniões de serviço da medicina interna. Uma primeira vez em julho de 2024, em que foi apresentado o projeto na reunião de serviço. Foi também veiculada a importância já desta alteração de comportamento. Foi também prevista a alteração e a mudança do protocolo de pneumonia, do tratamento da pneumonia, que já é existente previamente no Hospital de Braga. E esse protocolo foi trabalhado então no último trimestre e depois foi novamente apresentado em reunião de serviço de medicina interna. O protocolo foi esta apresentação foi um momento não só para transmitir toda a evidência que suporta esta alteração de comportamento, esta mudança de comportamento, mas também foi uma oportunidade para ajustar outras questões que nós sabíamos também serem fulcrais, apesar de não serem o objetivo primário do projeto, nomeadamente quanto à revisão dos tempos de duração da antibioterapia, nomeadamente quanto à seleção da antibioterapia empírica, que sabíamos que havia uma certa predileção, um certo sobreuso de cefalosporinas e queríamos implementar um bocadinho mais as aminopenicilinas, a amoxicilina, a ampicilina, e portanto também foram sempre momentos, digamos assim, de educação ativa. Depois, então, em 2025, fomos, depois destas várias intervenções, rever qual teria sido o impacto das intervenções e, portanto, voltámos a realizar em janeiro deste ano o tal mini PPS, portanto, recorremos à mesma ferramenta, cujos resultados depois eu vou já mostrar à frente. E depois tivemos outros momentos aqui da nossa timeline, como a aprovação do protocolo, em termos internos. Recorremos também a outra ferramenta que foi um bocadinho mais
digamos assim, graficamente mais atrativa, que foi a impressão de cartões de bolso com fluxogramas de decisão. Estes fluxogramas são os que estão no protocolo, mas também foram impressos não só em cartazes para fixação nas paredes dos gabinetes médicos, mas também em formato pocket, portanto, para os colegas andarem com ele de uma forma mais acessível. E depois fizemos a análise e voltamos a apresentar os resultados em julho passado, aqui até já com a presença do comitê aqui da Drive, também, da nossa faculty, e estamos atualmente então a desenhar e a começar o segundo projeto do Drive. Então, a nossa baseline foi esta, em 2024. Nós tivemos, naqueles dias em que analisámos os doentes internados, obtivemos uma amostra de 56 doentes e verificamos que dos 33 doentes elegíveis, só 7 passaram para a antibioterapia oral, isto dando então uma percentagem de transição de cerca de 21%. Passado um ano, tivemos mais ou menos a mesma amostra de doentes, e conseguimos perceber que, de facto, tivemos uma ligeira, mas depois de forma relativa, uma subida da taxa de transição para a antibioterapia oral para cerca de 37,5%. Foi também possível verificar outras questões, que eu não trago aqui, como a seleção da antibioterapia empírica, que também houve aqui uma ligeira alteração, a amoxicilina ácido clavulânico ultrapassou o ceftriaxone, digamos assim, e depois também a utilização das outras classes antibióticas. Para a frente, qual é que é o nosso segundo projeto? Vamos mudar aqui um bocadinho de foco, vamos passar de uma enfermaria médica para uma enfermaria cirúrgica, neste caso a enfermaria de urologia, isto porque, não só porque também é uma enfermaria onde eu faço o PAPA, mas no PPS, que nós fizemos então em janeiro, verificámos de facto um sobreuso de ceftriaxone como profilaxia da cirurgia urológica. Não é aquilo que está no protocolo, portanto não é aquilo que diz de facto que a nossa literatura, não é? Mas é aquilo que de facto os colegas estão a implementar no serviço de forma diária, de forma mais corrente. Desde então, desde junho até agora, nós fizemos uma análise da nossa baseline. Aqui recorremos não ao PPS, mas fizemos aqui uma amostra maior de cerca de 100 doentes, são 99 doentes nos últimos 3 meses e os resultados preliminares são estes. Não só identificamos os dois problemas, não só a duração da antibioterapia profilática, como todos veem, a grande maioria acima das 24 horas, mas como, de facto, a seleção sempre, sobretudo, do ceftriaxone. Portanto, agora, a próxima fase será identificar quais são, de facto, as barreiras, os porquês. Vamos definir se vamos também através de entrevista, inquérito ou outros, e depois vamos intervir. E essa parte ainda está por desenhar. E pronto, e é isso.